Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje mostraremos uma intrigante questão, uma princesa brasileira que foi proibida de entrar no Brasil. Ela não cometeu crimes, não era uma pessoa perigosa, e eu fiquei muito intrigado ao saber disso. A princesa brasileira que jamais conheceu o seu país pessoalmente. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Aos que não assistiram os vídeos anteriores, nós já comentamos dela. Maria Amélia, filha do Pedro I, Pedro IV em Portugal, imperador do Brasil, e também da dona Amélia de Lortemberg, uma princesa bávara que foi a segunda imperatriz do Brasil. A bela princesa Maria Amélia foi gerada justamente no declínio do governo de seu pai, durante uma viagem que ele fez em Minas Gerais, após uma campanha mal-sucedida nos conflitos da Guerra Cisplatina, que ocasionou a perda do território uruguaio. Afinal, como vocês sabem, antes da independência, Portugal havia conquistado o Uruguai e anexado ao Brasil, mas infelizmente o Pedro I, após o Brasil independente, ele não conseguiu manter a colônia cisplatina, que seria o atual Uruguai. Além disso, havia muitas questões no governo do Pedro I, desde abuso de autoridade com poder moderador, quanto a outros embates entre os partidos políticos que, de certa forma, geraram uma crise. A derrota na guerra ocasionou, além da crise econômica, afinal foram gastos muitos recursos com o exército, com mercenários e também com toda a logística, afinal ela era bem no extremo sul do Brasil, ou do que era o Brasil naquela altura. Além do mais, houve uma desmoralização. E o Pedro, que era uma figura popular e querida, ele passou a ser bastante criticado e rejeitado, especialmente pelo Partido Brasileiro, pois naquela altura havia dois partidos, um brasileiro e outro português. E um dos incidentes que acabou culminando na saída do Pedro I foi a Noite das Garrafadas. Além disso, no outro lado do oceano, Pedro via os seus planos para colocar sua filha, Maria, no governo de Portugal, no reinado de Portugal, malograrem. Afinal, seu irmão Dom Miguel parecia bastante inflexível e também convicto de retomar o regime absolutista em Portugal. Ele ia colocar tudo a perder as conquistas obtidas pela Revolução Liberal do Porto, ocorrida na década anterior. Pedro então abdicou o trono e deixou como herdeiro, capaz de assumir o Império Brasileiro, o seu filho, Pedro II, Pedro de Alcântara, que naquela altura possuía apenas 5 anos. O Brasil, portanto, foi governado por regentes. Pedro teve uma infância muito sofrida, foi preparado rigidamente para ser um grande estadista, estudou vários idiomas, política, cultura, ciências exatas, naturais, físicas, o que seria hoje relações internacionais, que na altura seria alguns conhecimentos sobre economia, história, geografia. Enquanto Pedro II preparava-se para se tornar o maior e mais longevo estadista do Brasil, o país ficou sendo governado por vários homens, em geral homens mais experientes na política e também com uma certa bagagem cultural, militar e até mesmo religiosa bastante proeminentes.
Destacamos aqui o senador Vergueiro, Nicolau de Campos Vergueiro, o qual possuía uma grande e experimental fazenda na cidade que eu nasci. Ele era produtor de café e foi a primeira pessoa no Brasil a trazer imigrantes europeus, especialmente germânicos e também portugueses, para trabalhar no sistema de parceria. Uma curiosidade bem interessante é que o senhor Nicolau também é do Val da Porca, uma pequena aldeia na distante Macedo de Cavaleiros, lá nos Trás-os-Montes, que é a mesma terra onde, um século depois, iria nascer o nosso querido Roberto Leal. Então, tanto este senador que foi regente do Brasil, como Roberto Leal, foram dois portugueses que se destacaram na história do Brasil. São oriundos de um lugarzinho tão pequenino e distante dos grandes centros. Outro regente bastante importante foi o regente Feijó, que por um acaso era padre, foi um senhor muito bem preparado, e ele chegou a ter um governo único, porque as regências foram trinas, ou seja, 3 políticos a governarem no mesmo tempo, e posteriormente foram unas, ou seja, apenas com um líder de Estado. Outro senhor muito respeitável, que foi regente do Brasil, é o Francisco de Lima e Silva. Ele era filho de um português muito ilustre, José Joaquim de Lima e Silva, que era comendador da Ordem de Avis. E é interessante que este regente, ele foi o progenitor, foi o pai de um dos maiores e mais conhecidos líderes das Forças Armadas Brasileiras, o Duque de Caxias. Um grande e longevo guerreiro do Brasil, que ficou conhecido como o Marechal de Ferro, mas também como o Pacificador. Durante este período regencial, que durou quase 10 anos, terminou apenas em 1840, o Brasil ficou muito turbulento, tanto em questões políticas, como até mesmo em questões separatistas ou de revoltas e conjurações locais. Dessa forma, a nação ficou bastante fechada a outros assuntos externos e tentou-se mitigar, controlar ou até mesmo solucionar tais problemas, o que não ocorreu na maioria das vezes. Dessa forma, tentou-se antecipar a chegada do Pedro II ao poder do Brasil. Se durante a regência, graças a todos esses problemas e conflitos, tanto a imperatriz como a princesa do Brasil não puderam entrar no país e nem mesmo eram consideradas membros da família real, da família imperial brasileira, após a efetiva subida de Pedro II ao poder, ele concedeu à irmã o título de princesa do Brasil e a sua madrasta, a segunda esposa do seu pai, teria livre acesso ao país. Entretanto, isto infelizmente não ocorreu. Dona Amélia, que conheceu o grande amor da sua vida em terras brasileiras e viveu pouco mais de 2 anos no Brasil, onde gerou outro grande amor da sua vida, a sua filha Maria Amélia, morreria aos 60 anos, sem mais voltar ao país. E a jovenzinha Maria Amélia, uma princesa tão querida e tão estimada pelo irmão Pedro II e pela irmã Maria II, também partiria prematuramente aos 21 anos, sem jamais conhecer o Brasil. Aqui encerramos
esta série de vídeos sobre a imperatriz brasileira e sua filha. E no próximo vídeo já mostraremos outras belezas, mas também histórias da Ilha da Madeira, as quais conectam muito esta bela ilha com a grande nação brasileira. Espero que tenham gostado deste vídeo, envio a todos um grande luz abraço e até a próxima!